Exercícios sobre grande navegação e mercantilismo. Questão número 1. Para o conjunto da economia europeia no século XVI, caracterizada pela produção em crescimento e pelo aumento das transações mercantis, ao lado de um novo crescimento de sua população, o efeito mais importante dos grandes descobrimentos foi a alta geral dos preços. O efeito a que o texto se refere foi provocado por, letra A, pelo grande afluxo de metais preciosos. Esse item está correto, certo? Então, quanto mais metal precioso tinha dentro desses territórios, desses estados nacionais, também teve um aumento dos preços. Letra B, pela ampliação da área de produção agrícola? Não, equivocado, certo? A ampliação da área da produção agrícola vai ocorrer nas colônias, mas com produtos, geralmente produtos tropicais, o algodão, o cacau, e no primeiro momento o açúcar. Letra C, pela redução do consumo de produtos manufaturados? Não vai ter redução, na realidade vai começar a ampliação, que vai combinar com os produtos industrializados na Revolução Inglesa. Letra D, pela descoberta de novas rotas comerciais no Oriente? Não vai ser por causa disso que vai ter aumento dos preços, certo? A descoberta das novas rotas comerciais é que vai gerar um grande... Questão número 2. Para se compreender historicamente o contexto em que se iniciou as práticas de navegações europeias, que resultaram no que ficou conhecido como as Grandes Navegações, o autor do texto, Grandes Navegações, diz que é necessário fazer a associação entre algumas situações históricas. Indique qual dessas alternativas abaixo está correto. Letra A, renascimento cultural, fortalecimento dos senhores feudais e formação dos estados nacionais. O que está errado aqui vai ser justamente o fortalecimento dos senhores feudais, certo? Não tem o fortalecimento dos senhores feudais, é justamente o contrário. É a junção do rei com a burguesia. Letra B, reavivamento comercial da Baixa Idade Média, correto. Formação dos estados nacionais e a ascensão da burguesia, corretíssimo. A letra B está certíssima. Letra C, reavivamento comercial da Baixa Idade Média, certo. Questão número 3. Contestando o Tratado de Tordesilhas, o rei da França, Francisco I, declarou em 1540: gostaria de ver o testamento de Adão para saber de que forma esse dividira o mundo. A partir da reflexão provocada pelo fragmento de texto acima, assinale a alternativa que apresenta corretamente o que foi o Tratado de Tordesilhas. Letra A. A união política e econômica de Portugal e Espanha no processo da colonização da América, justamente o contrário, Portugal e Espanha não vão ter uma união política nem econômica, eles vão ser extremamente concorrentes. Letra B. União entre as recentes monarquias nacionais com o intuito de minimizar a exploração das regiões recém-descobertas na América. Não tem minimização de exploração nenhuma, é justamente o contrário. Letra C. Divisão estratégica entre Portugal e Espanha, apoiada pela Igreja Católica. Questão número 4. O expansionismo marítimo europeu dos séculos XV e XVI gerou uma autêntica revolução comercial, caracterizada por, exceto, então a gente vai marcar a letra errada. Letra A. Incorporação de áreas do continente americano e africano às rotas tradicionais de comércio. Certíssimo, A gente tem mapinhas explicando isso na nossa aula. Letra B. A ascensão das potências mercantis atlânticas, como Portugal e Espanha. Corretíssimo, Portugal e Espanha foram as potências europeias desse período. Letra B. Afluxo de metais preciosos da América para o Oriente, resultando do escambo de mercadorias. Por que está errada essa letra C? Porque esses metais preciosos não vão somente para o Oriente, certo? Vai também para a Europa. E não era resultado de escambo de mercadorias, certo? Era compra e venda, Era comércio mesmo. Letra D. Deslocamento parcial do eixo econômico do Mediterrâneo para o Atlântico. Não foi deslocamento parcial, foi o deslocamento sim do eixo total. E letra E. Perda do monopólio do comércio de especiarias por parte dos italianos. Também está certo, os italianos perdem esse monopólio, certo? Então, por isso que a resposta correta, a resposta que a gente deve marcar fica sendo a letra C.
Questão número 5. Na época das grandes navegações, o planeta Terra era um infinito em desconhecimento. Havia crenças na existência de monstros marinhos, de histórias narrando que na altura da linha do Equador os navios se incendiariam e ainda que a Terra era achatada. As pessoas acreditavam que ao se afastarem muito do litoral cairiam num abismo sem fim. Veja na sarge, né, a gente tem um navio e um navegador empurrando, né, o marinheiro para cima de um monstro marinho. Como foi, afinal, que os europeus acabaram se aventurando tanto, apesar de todos os perigos pelos quais iriam passar? Pois bem, essas expedições realizaram-se devido a vários motivos. Assinale a alternativa que não corresponde aos motivos que levaram os europeus a iniciar um processo de expansão. Na questão número 5, letra A, nós temos a busca por metais preciosos. Sim, corretíssimo, né? O metalismo era uma das práticas mercantis. Letra B, a busca por novos caminhos para o Oriente. Corretíssimo também, certo? Letra C, busca por enriquecimento e fortalecimento dos Estados nacionais. Corretíssimo, a gente já viu isso também. Letra D, respeito e admiração pelas culturas orientais. Respeito e admiração, né, não existia mesmo porque eles invadiram e dominavam esses territórios. Por isso que a gente deve marcar a letra D. E a letra E, divulgar o catolicismo e evangelizar os povos de outros continentes, também estava dentro, a gente viu isso na nossa aula sobre reforma protestante. Ok? Letra D. Na questão número 6, nós temos um trechinho do poema de Luís Vaz de Camões. Já no largo oceano navegam, as inquietas ondas apartando, os ventos bradamente respiravam, das naus a velas côncavas inchando. Da branca espuma dos mares se mostravam, cobertos onde as proas vão cortando, as marítimas águas consagradas, que de gado de Próteu são cortadas. Assinale a alternativa que apresenta corretamente elementos relativos à participação de Portugal na expansão marítima europeia do século XV e XVI. Questão número 6, letra A. O total apoio da Igreja Católica desde a aclamação do primeiro rei português, visando a expansão econômica e religiosa que a expansão marítima iria concretizar? Então, a Igreja Católica apoia? Apoia sim. Teve desde o primeiro rei português? Não, porque desde o primeiro rei português ainda foi no século XII, certo? E a gente está falando aqui do século XV e XVI, né? E visando a expansão econômica e religiosa, né? Também vai ser um pouco, porque a expansão religiosa ela só vai se dar no século XVI, né? Não no século XV. Letra B. Para o grupo mercantil, a expansão marítima era comercial e aumentava os negócios, superando a crise do século XV. Para o Estado, trazia maiores rendas. Na questão número 7, começamos assim. Os mitos e imaginário fantástico medieval não foram subitamente subtraídos da mentalidade coletiva europeia durante o século XVI. Conforme Laura de Mello e Souza, parece lícito considerar que, conhecido o Índico e desmitificado o seu universo fantástico, o Atlântico passará a ocupar papel análogo ao imaginário do europeu quatrocentista. O imaginário que povoou as crenças dos viajantes no contexto da expansão marítima europeia pressupunha a letra A. Presença de perigos mortais advindos de forças sobrenaturais no então denominado Mar Sangrento ou Vermelho, em função do número de tragédias que ocorriam durante a travessia. Não era só forças sobrenaturais, eles acreditavam em perigos reais mesmo, perigos naturais, monstros marinhos, essas coisas. Letra B. Certeza de que o chamado Mar-Oceano se conectava ao Pacífico por meio de uma passagem que posteriormente seria chamada como Estreito de Gibraltar? Não, tá? Eles não tinham certeza disso, certo? E o Estreito de Gibraltar ele vai ser na união do Mar Mediterrâneo com o Oceano Atlântico. Letra C. A existência de monstros marinhos, ondas gigantescas e outros tipos de ameaças, chamado Mar Tenebroso, como era conhecido o Oceano Atlântico. Corretíssimo. Letra C. Letra D. Dúvida em relação à possibilidade da circunnavegação. Na questão número 8, a gente começa com um mapinha um pouco diferente daquele mapa que a gente está habituado a ver, certo? Nesse mapa, ele coloca como centro,
né, a Europa, correto? Porém, a Europa está na parte sul, né, do mapa, né, e a África e o Brasil estão na parte norte, tá bom? Esse mapa, produzido em 512 pelo veneziano Jerônimo Marini, é a primeira carta onde aparece o nome Brasil para designar as terras até então conhecidas como Vera Cruz, Santa Cruz ou Papagaios. Desenhado em pergaminho, é um dos poucos mapas manuscritos no início do século XVI. Ele é de 1512. Considerando o mapa apresentado e o contexto político, econômico e cultural em que foi produzido, assinale a alternativa correta. Letra D de dado. A representação geográfica em questão é um famoso erro histórico no qual Marini, como grande renascentista, quis inverter o mapa, buscando demonstrar a relatividade da ciência. Está equivocado, tá? Não tem nada a ver com isso, tá ok? O mapa, ele, como nós entendemos hoje, ele é uma construção geográfica, mas também política, certo? Então não é um erro histórico. Letra C. O mapa tem a África como centro, já que nesta época os europeus passaram a conhecer melhor as civilizações africanas. Equivocadíssimo, né? O centro do mapa está focado na Europa, tá? E eles nunca vão reconhecer a África como essas melhores civilizações. Letra B. O mapa foi produzido a pedido de portugueses, pois eles tinham pouco conhecimento do mar. Aí a gente já pode até parar de ler, porque falar que os portugueses tinham pouco conhecimento do mar, né? Já está brincando aí com a cabeça de vocês, certo? E a letra A, o mapa apresenta uma visão de mundo veneziana orientada pelo sul, com possíveis influências árabes, valorizando a Ásia, que atraiu os europeus em função de suas especiarias. Tá corretíssimo, certo? A letra A. Então, nos mapas, a gente tem a Europa, né, como centro por causa dessa visão eurocêntrica do mundo, tá ok? E nesse mapa não foi diferente. Resposta certa. Na questão número 9, a gente tem um poema do poeta Fernando Pessoa. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Deus quis que a terra fosse toda uma, que o mar unisse, já não separasse. Sagrou-te e foste desvendado a espuma, e a orla branca foi, de ilha em continente. Clareou correndo até o fim do mundo, e viu-se a terra inteira de repente. Surgiu redonda do azul profundo, quem te sagrou criou-te português. Do mar por nós em ti nos deu sinal, cumpriu-se o mar e o império se desfez. Senhor, falta cumprir-se Portugal. O poema permite pensar sobre dois relevantes acontecimentos históricos sobre Portugal, que são, respectivamente, letra E. A invasão de Portugal por tropas napoleônicas em 1808, comandadas pelo general Junot, e a vinda da família real portuguesa para a América no mesmo ano. Nesse texto, ele não está falando nada sobre invasões, não está falando nada sobre saídas, né? Então, no texto não tem nada dizendo sobre isso. Letra D. A elaboração da ideia do Quinto Império Bíblico relacionado ao destino de Portugal e depois o fortalecimento dos partidos socialistas, né? Então, também não tem nada a ver aqui, não falou nada sobre partido, sobre formação de império, nada disso. Letra C. Formação do Condado Portucalense em 1142 e a União Ibérica em 1580, período da extinção do Império Português. Na União Ibérica, a gente não tem extinção do Império Português. Nós temos a união da coroa portuguesa com a coroa espanhola. Na questão número 10, nós temos assim. Colombo fala dos homens que vê unicamente porque estes, afinal, também fazem parte da paisagem. Suas menções aos habitantes das ilhas aparecem sempre no meio das anotações sobre a natureza, em algum lugar entre os pássaros e as árvores. A passagem acima ressalta que a atitude de Colombo decorre do seu olhar em relação ao outro. Essa posição expressa nas crônicas de conquista pode ser traduzida pela interpretação positiva do outro, associando a preservação da natureza. Está equivocado, né? Não teve nenhum tipo de preservação na natureza quando os espanhóis e portugueses chegaram aqui. Letra B. Identificação com o outro, possibilitando uma atitude de reconhecimento e inclusão. A gente viu nas nossas histórias, a gente pode até pedir para que vocês pudessem dar uma lidinha naquele resumo sobre o texto do Bartolomeu de Las Casas, que vai falar sobre... Na questão número 11, a gente tem um pequeno texto de Fernando Braudel.
Este fluxo de prata é despejado num país protecionista barricado de alfândegas. Nada sai ou entra na Espanha sem o consentimento de um governo desconfiado, tenaz em vigiar as entradas e as saídas de metais preciosos. Em princípio, a enorme fortuna americana vem, portanto, terminar num vaso fechado, mas o fecho não é perfeito. Ou dir-se-á tão comumente que os reinos de Espanha são as Índias dos outros reinos estrangeiros. Com base no texto e nas leis e nos seus estudos referentes ao processo de política econômica mercantil, assinale a alternativa que não corresponda corretamente a uma prática do mercantilismo. Letra A. Acúmulo de metais preciosos? Correto, é o metalismo. E aqui no finalzinho eu coloquei 2 links para que vocês possam ir ter acesso a essas atividades e ao vídeo da aula sobre o tema, ok? Obrigado, tchau, tchau.